Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e estamos aqui hoje com um tema muito importante, não só para o Enem, mas também para todos os vestibulares que você possa, porventura, fazer ao longo deste ano. O nosso tema, inclusive, está disponível para vocês lá no Drive, é só vocês buscarem depois o tema. Vocês vão ler com calma todos os textos motivadores e aí você vai vir para a nossa discussão. O nosso enunciado do tema é esse aqui, ó. A condição dos refugiados no século XXI. Uma coisa muito importante em relação ao tema é que, primeiro, a gente pegue quais são aquelas palavras mais importantes para que a gente possa fazer uma análise delas. Quando a gente pensa na condição dos refugiados, a palavra condição, ela é muito importante e aí você vai pensar principalmente nos problemas ou nos desafios encontrados por esses indivíduos. É importante que você saiba que o tema trata sobre os refugiados. É fundamental que você perceba que o processo de refúgio, ele é muito diferente do processo de migração. Inclusive, é importante que você, como aluno, perceba que alguém que está vindo para o Brasil como refugiado é alguém que muitas vezes não está buscando uma melhor qualidade de vida. Às vezes é um indivíduo que está buscando, basicamente, sobrevivência, liberdade, alguém que muitas vezes está sendo, inclusive, oprimido pelo próprio governo e que encontra no nosso país a possibilidade de sobrevivência. Interessante que você lembre também desse recorte, né? Estamos falando de século XXI e, por mais que não esteja no enunciado, o nosso foco também é Brasil. Por quê? Se esse tema é estilo Enem, por mais que possa não estar escrito no enunciado que é Brasil, você já sabe que você precisa interpretar como Brasil. Pensando nos motivadores, espero que você já tenha lido. Se você não leu ainda, dê pause no vídeo, vai ler os motivadores e volta daqui a pouco. Nos motivadores nós temos, no primeiro, os objetivos do Pacto Global dos Refugiados, ou seja, estratégias que a gente precisaria de ter para conseguir receber melhor esses indivíduos. Depois, nos textos 2 e 3, nós temos dados específicos sobre o próprio refúgio. É importante que você tenha uma boa leitura dos textos motivadores, até para que você consiga perceber qual é o objetivo do tema que você está encontrando. Quando você junta as duas coisas, você precisa analisar a condição dos refugiados no século XXI e você sabe que há um objetivo para oferecer o melhor acolhimento e que nós estamos recebendo um número cada vez maior de pessoas, você já consegue perceber qual é a base da nossa discussão. A base da discussão é que nós temos muitos indivíduos chegando aqui no Brasil e muitas vezes eles não têm a recepção adequada. Como assim? Você pode discutir sobre várias questões. Um dos problemas, né? Muitas vezes as pessoas que chegam aqui no Brasil, elas acabam tendo, de certa forma, saúde negligenciada. Por quê? Muitos indivíduos entram de maneira ilegal. Às vezes a gente não tem o controle da entrada desses cidadãos e é muito comum que a gente tenha uma discussão, inclusive, sobre doenças como o sarampo, que podem ter relação clara com a vinda de refugiados. Entenda, e é muito importante para o seu texto. Você não vai colocar, por exemplo, que um refugiado é o culpado pela volta do sarampo no Brasil, porque isso seria, no mínimo, incoerente. Mas você pode e deve colocar no seu texto que o refugiado não tem a atenção necessária, que o refugiado muitas vezes não é atendido pela saúde pública no Brasil. Outra coisa que você pode discutir é a própria questão da moradia. O indivíduo, quando ele chega aqui no país, muitas vezes ele é obrigado a morar em locais improvisados. E isso sim é um grande desafio para esses indivíduos, visto que a moradia é um dos direitos básicos do cidadão e que seria muito importante que eles conseguissem também ter acesso a ela. Um ponto muito interessante é a questão da xenofobia. Ainda tem aluno que fala assim comigo: nossa, mas o Brasil tem xenofobia, o brasileiro é xenofóbico? Claro que o brasileiro é xenofóbico. É muito importante que você perceba, inclusive, que a xenofobia faz parte sim da realidade brasileira. O brasileiro acolhe muito bem os indivíduos dependendo do lugar que eles vêm. Se você tem, por exemplo, alguém que tá vindo pelo próprio fluxo migratório aqui para o Brasil, se você tem um europeu, se você tem alguém com bons recursos financeiros e que não está vindo como refugiado, geralmente esse indivíduo é sim bem recebido. Mas quando a gente pensa no perfil do refugiado que tem vindo agora,
principalmente o venezuelano que vem sem recursos financeiros, as pessoas que vêm com uma grande dificuldade para o Brasil, obviamente esses indivíduos não são tão bem recebidos. Isso tem tudo a ver também até com o próprio contexto econômico atual. Como nós temos muitas dificuldades financeiras no Brasil no século XXI, é comum que os indivíduos pensem, por exemplo, que a chegada do refugiado representa a perda de emprego, que a chegada do refugiado significa, de certa forma, uma ameaça no que diz respeito ao aspecto financeiro, o que seria, de fato, um grande problema. Outra questão interessante para você discutir são as dificuldades relacionadas ao idioma. Obviamente, você tem chegando aqui no Brasil o sírio, você tem o venezuelano. Cada vez mais venezuelanos chegando no Brasil. Os venezuelanos, claro, têm dificuldades com o idioma, mas não dificuldades tão grandes, por exemplo, quanto as dificuldades do sírio. E é importante a gente pensar, se o indivíduo chega da Síria aqui no Brasil sem nenhum tipo de acompanhamento para o domínio do idioma, é comum que ele seja marginalizado, o que é um grande desafio e um grande problema também. Além disso, a própria questão do desemprego. Sem acolhimento, sem passar por um processo de triagem, sem discutir com o próprio Estado sobre a própria situação, inclusive, é comum que essas pessoas não consigam se encaixar no mercado de trabalho. É muito importante, gente, que vocês percebam que o desemprego ele existe sim para o brasileiro, e como ele existe para o brasileiro, claro que pelo momento vai ser difícil também para quem está vindo como refugiado. Mas é muito importante que você se lembre que várias pessoas que hoje são refugiadas no Brasil poderiam desempenhar funções na sociedade, mas muitas vezes eles não são aproveitados, porque às vezes as pessoas nem sabem de fato que aquele indivíduo está disposto, que ele está disponível a trabalhar em uma determinada função. Seria interessante que a gente tivesse, por exemplo, uma triagem e a partir dela que esses indivíduos sejam encaixados no mercado de trabalho. Mas não vamos falar muito não, que isso vai ser daqui a pouco para a nossa proposta de intervenção. Quero te lembrar de 2 artigos da Constituição que você consegue colocar no seu texto como repertório sociocultural. O artigo 5º, que afirma que todos são iguais perante a lei. Quando a gente fala de todos, a Constituição inclui os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, então seria importante que os direitos fossem assegurados aos 2 grupos. E é interessante que você pense também no artigo 6º. O artigo 6º é aquele que garante os direitos sociais. Dentre os direitos sociais, nós temos vários desses direitos que não são atendidos. Você tem direito à moradia, saúde, educação, alimentação, tudo isso é direito de brasileiros e estrangeiros residentes no país. Isso está na Constituição Federal de 1988, só que ao mesmo tempo não tem sido cumprido, o que é um grande problema. Nós temos também a Lei da Migração de 2017, que garante esses direitos aos indivíduos que chegam no Brasil. Então seria no mínimo incoerente a gente perceber que o nosso país passa por momentos tão grandes relacionados à xenofobia, não aceitação desses indivíduos, desamparo e vários outros problemas, e que isso fica como se fosse algo normal, sendo que não deveria ser de jeito nenhum. Pensando nessa realidade, precisamos de quem? Propostas de intervenção. Nossas propostas seriam basicamente para tentar solucionar esse caldeirão de problemas. Uma coisa importante, gente, no seu texto, você não precisa trazer todos os problemas ao mesmo tempo. Eu trouxe várias alternativas, você vai escolher quais são aquelas que você conseguiria desenvolver com uma maior habilidade e a partir desse desenvolvimento você puxa para as suas propostas de intervenção. Como nós temos uma garantia constitucional e como nós temos uma garantia da Lei da Migração, é necessário que o governo federal consiga resolver os problemas relacionados a esses indivíduos. Como isso poderia ser resolvido? É necessário que a gente tenha uma política de recepção e acolhimento desses indivíduos. É necessário que o governo, inclusive, procure saber e entender quem está chegando no país e, a partir do momento que há uma efetiva fiscalização nas fronteiras, que haja um cadastro desses indivíduos, que seja possível tirar a documentação dessas pessoas para que elas consigam ser reconhecidas no Brasil e para que elas possam, inclusive, acessar os serviços públicos.
É importante que a partir do momento que você percebe que o indivíduo está chegando aqui e que ele não tem a preparação adequada, que ele possa ser direcionado, por exemplo, a um curso de idiomas para que ele entenda melhor a língua portuguesa, para que ele seja direcionado a uma empresa para auxiliá-lo na busca de emprego. Não estou falando para a gente dar emprego para esse indivíduo, mas para auxiliá-lo na busca. É importante que a gente ofereça um abrigo para esses indivíduos, nem que sejam abrigos temporários, para que essas pessoas possam sobreviver com um mínimo de qualidade de vida. E o órgão responsável por tudo isso deve ser, de fato, o nosso governo federal. Outra coisa que seria muito importante seria uma atitude vinda do Ministério da Justiça. Nós sabemos, gente, que a xenofobia no Brasil, ela oficialmente é considerada crime, inclusive ela está dentro da lei do racismo, ou seja, não podemos ser xenofóbicos no nosso país. Se não pode existir xenofobia no Brasil, é muito importante que o Ministério da Justiça haja de maneira firme em relação a essa questão. É importante que as pessoas que têm práticas xenofóbicas, que elas sejam de fato punidas, que a gente tenha um canal de denúncia para tratar sobre essas situações, para que os indivíduos de fato cumpram o que é proposto pela lei. O Ministério da Justiça seria o nosso agente da segunda proposta de intervenção. Colocando essas duas ideias em prática, nós conseguiríamos, de fato, reduzir bastante os problemas relacionados aos indivíduos no Brasil e conseguiríamos, de fato, receber muito melhor esses indivíduos que muitas vezes são maltratados e negligenciados no nosso país. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu volto com mais um tema. Um grande abraço e tchau, tchau!